Muito bem, povo de Deus, que a graça e a misericórdia do nosso amado e querido Deus esteja sobre a vida de todos. Hoje é dia 5, 5 de setembro de 2025, está entrando no ar, estudando a Bíblia, Estaremos aqui examinando as Escrituras, Ontem, quinta-feira, por motivo de força maior, nós não podemos, não tivemos condições de realizar a nossa live, Mas hoje estamos aqui, diretamente do nosso templo aqui, do quilômetro 32, e vamos dar continuidade, ao nosso estudo, tendo em vista que na terça-feira nós fizemos a nossa live, só que a internet estava muito ruim aqui na nossa igreja, Era a região aqui que a nossa internet estava muito ruim, mas hoje, graças a Deus, está tudo bem, e nós vamos até repetir aqui o trecho que nós lemos na terça-feira, do estudo, dando continuidade nesse estudo do livro de Atos, no capítulo 5, a partir do versículo 17, que fala sobre a prisão dos apóstolos, Nós lemos na terça, mas devido à internet estar oscilando, caindo, a transmissão não ficou muito boa, não ficou bem claro. Então nós vamos repetir esse trecho e vamos dando continuidade aqui ao nosso estudo. Bom dia para todos, você que vai estar conosco nesta manhã e você que mais tarde vai estar aqui nos assistindo através da nossa rede social, Você não repare se de repente tiver barulhos, que nossa igreja fica aqui nas margens da Rio São Paulo, então o tráfego de automóveis, de buzina, caminhão, carro, moto é muito grande, e a gente ainda está sem a porta de vidro aqui do nosso templo. Em breve nós vamos colocar essa porta de vidro para cortar esse barulho que vem lá de fora para cá, mas enquanto isso não acontece, vamos seguindo na fé, vamos seguindo com Jesus de Nazaré, Então abra aí Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 17. Meu Deus, em nome de Jesus, nos abençoa nesse estudo bíblico, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração e nos ensine a cada amigo, amiga, cada irmão em Cristo que está nos acompanhando através desse estudo. Tem dias que é luta, Pai, para a gente trazer a mensagem, mas é com luta que nós vamos vencer. É através das lutas que vai vir as vitórias. E que o Senhor abençoe, meu Pai, esse estudo nesta manhã, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Prepare o seu copo com água, Prepare o seu copo com água, que nós vamos estar agora, daqui a pouco, orando em seu favor. Vamos aqui ao estudo. Atos 7:17, a prisão dos apóstolos. Essa prisão, ela veio depois que os apóstolos manifestaram o poder de Deus, fizeram muitas curas, muitas pessoas foram abençoadas, e agora veio o levante, Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, Os saduceus eram uma seita e ficaram com inveja dos servos do Senhor que pregavam Jesus. Então, toda seita, ela não aceita Jesus vivo, Então, os apóstolos levavam Jesus, levavam o Evangelho, e prenderam os apóstolos, e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, e conduzindo-os para fora, lhe disse: ide, e apressando-os no templo,
dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entrar no templo e ensinava. Então, houve aqui a intervenção do Senhor, enviando os seus anjos e abrindo as portas. O Senhor enviou os seus anjos e abriu as portas para que os servos dele fossem livres. E pela manhã eles foram para o templo, eles não fugiram, eles não se intimidaram, porque no dia anterior eles estavam presos, mas eles viram ali que o Senhor estava com eles, que as portas se abriram e eles saíram. E no dia seguinte continuaram lá no templo ensinando a palavra. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Então, eles não sabiam que eles não estavam mais lá, né? Imagine só. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhe comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Então eles foram procurar os apóstolos que tinham sido presos por eles, essas autoridades, pelos saduceus, né? E chegando lá, encontraram o cárcere fechado, as sentinelas, que eram os guardas, estavam na porta, mas não encontraram eles lá. E alguém disse: olha, eles estão lá no templo, estão lá no templo ensinando. Maravilha, né? Poder de Deus, né? Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, com respeito, né? Porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensineis neste nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens, porque eles queriam que eles parassem de pregar no nome de Jesus, né? Eles queriam impor e que eles respeitassem as suas ordens, suas decisões, e não pregassem mais no nome de Jesus. E aí Pedro disse: ó, mais importa obedecer a Deus do que a homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento
e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, Pedro agora reafirmou a sua fé em Jesus, né? E disse que o Espírito Santo que tinha outorgado a autoridade a eles, para eles pregarem, para eles fazerem os sinais que eles estavam fazendo, ou seja, eles estavam dizendo que tudo aquilo que eles estavam fazendo vinha do Senhor, vinha de Deus, né? É com aquela autoridade que eles estavam pregando a palavra de Deus. Aí a Bíblia fala aqui sobre o parecer de Gamaliel. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam o quê? Matá-los. Eles queriam matá-los. Mas levantando-se o sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todos o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhe disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dissiparam e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homem, perecerá, disse Gamaliel para as autoridades. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achado lutando contra Deus. Palavras sábias de Gamaliel. Gamaliel abriu o leque para eles e ainda deu dois exemplos desses dois homens, o Teuda e o Judas, que aquilo que eles estavam pregando, aquilo que eles estavam fazendo, não deu em nada. Mas ele disse: ó, deixai esses homens aí, porque vai que o que eles estão pregando está vindo de Deus, e vocês vão se achar lutando contra Deus. Então é muito importante a pessoa ela observar que aquele que prega, aquele que semeia a semente, que ela veja bem o que ela está falando acerca daquela pessoa, porque vai que aquela pessoa está sendo usada pelo Senhor, está sendo usada por Deus, e ela vai se achar lutando contra Deus. Foi essas palavras que Gamaliel disse para as autoridades que queriam prender e até matar os apóstolos, e concordaram com ele, né? Ou seja, tiveram um bom senso, né? Porque se é de Deus, vai vingar; se não é, vai acabar. Daqui a pouco acaba, né? Daqui a pouco acaba. Mas se tem a direção de Deus,
aquelas pessoas iam se achar lutando contra Deus, né? Ia se achar lutando contra Deus. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhe que não falasse em nome de Jesus. Os soltaram, quer dizer, deram lá umas cacetadas neles, deram um couro neles, né? Esses açoites bateram neles, né? E depois soltaram, né? Quer dizer, bateram para o quê? Para intimidar, né? Já que com as palavras eles não estavam conseguindo parar os apóstolos, eles bateram neles, mas depois os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que maravilha, gente! Que maravilha esse entendimento das Escrituras Sagradas. Eles voltaram. Você já viu alguém que apanha e depois que apanha fica alegre? Você já viu isso acontecer com alguém? Depois que ele levou um couro mesmo, bateram nele, deixaram hematoma no seu corpo, e depois de largarem eles saíram dali regozijando-se. Esse regozijar significa o quê? Alegres. Depois de apanhar, eles saíram dali alegres. Você sabe que esse é o Evangelho de Cristo. E eles saíram alegres de quê? De estarem participando, de serem dignos de participar do sofrimento de Cristo, ou seja, de sofrer afrontas por causa do nome de Cristo. Tem muitas pessoas que querem receber, porque ela assumiu a fé em Cristo, ela prega Cristo, ela leva Jesus para as pessoas, e ela só quer receber de Cristo o quê? Bênçãos, benefícios de Cristo. Ela não quer pagar o preço de ser afrontada, das pessoas se levantarem contra ela. Aqui no caso, eles não ficaram só em palavra contra os apóstolos, eles mandaram açoitá-los, bater neles. Esse é o Evangelho, gente. Tem pessoas que quando alguém vai na rede social e critica o fulano vira bicho, o fulano amaldiçoa, o fulano, roga praga, o fulano se levanta contra aqueles que estão falando mal, isso só com palavras, não estou falando nem de açoite, nem de tocar a mão na pessoa, né? Só palavras. A pessoa diz que é serva do Senhor, mas se levanta, amaldiçoa todo mundo, roga praga em todo mundo, que as pessoas, vão morrer, que as pessoas vão cair doentes, que o Senhor vai pesar a mão. E aqui, os apóstolos não saíram de lá com esse tipo de sentimento, não. O sentimento que havia dentro deles eram eles terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Então, quando você e eu, pregando a palavra, assumindo a fé em Jesus Cristo, defendendo a nossa fé em Cristo Jesus, as pessoas falam mal, porque você está defendendo a sua fé em Cristo, não é porque você está defendendo um líder religioso que está fazendo besteira e você está querendo lá
ainda defendê-lo, não. É defender a sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, defender a verdade, defender a justiça, defender o amor, defender as coisas concernentes ao reino de Deus. E as pessoas se levantam sem causa, te condenam com palavras, viram a cara para você, sabe? Não querem mais falar com você, não quero ver nem a sua cara. A pessoa às vezes não quer nem olhar para a sua cara, parece que só dela olhar para você, ela sente algo ruim, desagradável. É porque em você tem o brilho de Deus, o brilho do Espírito Santo. E Satanás, ele não suporta o brilho de Deus, ele não suporta a presença de Deus na vida de ninguém. E aí eles aqui agora voltando, regozijando, alegres por ser digno de sofrer. Então preste atenção, meu irmão em Cristo. Se você está sofrendo afrontas, se alguém se levantou sem causa, se alguém disse coisas que você não fez, não falou, se alguém levantou calúnias contra você, por causa do nome de Jesus, se considere digno de sofrer afrontas e até entregar a sua vida por amor a Cristo Jesus, nosso Senhor. A própria palavra, ela diz que quando alguém maldizer você, quando alguém se levantar contra você para te amaldiçoar e disser todo mal contra você, grande é o vosso galardão dos céus. Diga glória a Deus. Então, se você é um crente em Jesus, se você é uma pessoa que procura fazer o que agrada a Deus, vive na presença de Deus, você pode ter certeza, muitas pessoas vão virar a cara para você. Muitos que se dizem até irmãos em Cristo, você vai dizer assim: poxa, fulano diz que é irmão, fulano diz que veio da igreja agora, mas fulano quando passa na minha presença vira a cara. É porque ela não está suportando aquele que está na sua vida, ela não está suportando a presença de Deus. E se nos bastidores ela fala mal de você, ela critica você sem causa, só porque você está defendendo a sua fé em Cristo Jesus, está procurando fazer o que é correto, o que é honesto, o que é direito na presença de Deus, se considere digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Ou seja, na presença de Deus a gente não recebe só bênção, só vitória, não, como muitos cantam: agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória, a luta acabou. Não, não acabou não, meu irmão. Que isso, pastor? Olha o que está escrito, aprenda a Bíblia. Ensinaram para você que agora é só vitória. Não, tem as lutas também, tem as afrontas também, por causa do nome de Jesus que você carrega, por causa do nome de Jesus que você defende, por causa do nome de Jesus que você dobra o seu joelho para falar com Deus. Então, por a gente assumir a fé em Cristo Jesus, nós vamos receber afrontas. Vão falar mal, vão te criticar, vão te atirar pedra, mas se considere digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Está vendo?
Não deixe nada fazer você cessar de pregar Jesus, o Cristo. Não vai ser as palavras negativas, não vai ser os desejos do seu adversário que vai fazer você perder a sua fé em Cristo Jesus. Nada disso. Não cesse, deixe o Espírito Santo te guiar, ainda que venham as lutas, ainda que venham os dias maus, ainda que venham os levantes, ainda que você seja preso, acusado de coisas que você não fez, ainda que levante calúnia contra você, dizendo que você é uma pessoa perversa, dizendo que você é uma pessoa maligna, dizendo que você não presta, não cesse de falar do nome santo de Jesus Cristo. Se ache digno de padecer, olha só, de sofrer, mas não é o sofrimento com doença, não é o sofrimento com vício, não é o sofrimento que você fez uma coisa errada e agora a pessoa está lá sofrendo com ressentimento daquelas coisas erradas que ela fez. Não, com remorso de alguma coisa desagradável que ela fez. Não, é sofrer porque você está defendendo a sua fé em Cristo. Esse sofrimento vem porque você faz o bem e as pessoas te retribuem com o mal. Você cuida das pessoas e daqui a pouco as pessoas te abandonam e ainda falam mal de você. Isso te machuca. Você está sendo ali coparticipante do sofrimento de Cristo, porque não foi exatamente isso que fizeram com o nosso Senhor? Qual é o mal que o nosso Senhor fez para as pessoas no seu tempo, na sua época, que Ele se manifestou aqui? Qual o mal que Ele fez? Nenhum. Ele fez milagres, Ele curou, Ele libertou, tantas coisas boas, Ele multiplicou pão, e isso, quantas coisas o Senhor tem feito na vida de muitos no dia de hoje. Tem pessoas que têm recebido o livramento da morte, tem pessoas que às vezes pedem oração para alguém ora pela vida dela, ela fica curada, volta a trabalhar, volta a viver a sua vida. Outras pedem oração, o marido que saiu de casa volta para sua casa, é curado da depressão, é curado dos vícios, né? Isso aí é obra de quem? Do Senhor Jesus. E quantas pessoas às vezes viram as costas para aquele que tem lhe feito bem? Se fizeram isso com Jesus e se fazem isso com Jesus, que dirá nós, seus servos? Que dirá você que é um servo, uma serva de Deus? Agora você está entendendo agora porque que aquela irmã não quer falar mais com você. Não foi porque você fez alguma coisa desagradável para ela, não. De repente você nem entende, meu Deus, porque eu só procurei fazer o bem da minha irmã, o meu irmão em Cristo. Só procurei ajudar ela conforme eu podia. Eu ajudei ela e hoje ela virou as costas. Ela virou as costas para você. Hoje ela até fala mal de você. Hoje ela até fala contra a sua vida. Você está sendo aqui coparticipante do sofrimento de Cristo, de sofrer o quê? Afrontas. Então, aquele que está em Cristo, ele não vai receber só bênção, ele não vai receber só milagre. Você vê que os apóstolos tinham acabado de fazer tantos milagres aqui. O que eles receberam em troca? Prisão. Foram presos. Foram presos, injustamente, mas foi. Pastor, mas o Senhor nunca vai deixar isso acontecer. É isso que você acha? É isso que você acha? Mas não é o que nós estamos lendo aqui.
Por isso que é bom a Bíblia diz que nós temos que examinar as Escrituras, gente. Aprenda a examinar as Escrituras, para você aprender o agir de Deus. Às vezes tem muitas pessoas que abandonam o Senhor quando passa uma luta, quando alguém se levanta contra ela, ela larga a sua fé, porque não conhece o Deus que ela está buscando. E os discípulos, os apóstolos, não murmuraram nenhuma vez, defenderam a sua fé, continuaram na sua fé, e a Bíblia diz que eles não cessaram de ensinar. Então nós não vamos cessar de ensinar, de ir nas casas, de evangelizar nas praças, nas ruas, na porta do templo. Não vamos cessar. Ah, mas o fulano não gosta de você, o problema é dele. Ele não vai com a sua cara, o problema é dele. Não cesse de fazer o que Deus mandou você fazer por causa de ninguém. Ah, eu sofri uma injustiça aonde eu estava. Sai de lá e vai para outro lugar, mas continue pregando, continue, semeando. Nós já andamos em vários ministérios, pregando por muitos anos. Pela nossa vontade não teríamos saído de lá, mas como o ministério se corrompeu com heresias, nós fomos, e aí vai para outro, a mesma coisa. E aí o Senhor nos deu esse ministério da Igreja Família do Reino de Deus. Então nós estamos seguindo o chamado do Senhor, e não vamos deixar de ensinar por causa das humilhações que nos fizeram, por causa das coisas que nos falaram. Não vamos cessar de falar de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, fulano não gosta de você, problema dele. Vamos continuar pregando a Cristo. E se sofrermos, como alguém disse, eles estão lá sofrendo. Alguém um dia disse assim, eles estão lá sofrendo. Se for sofrer, é por amor a Cristo nosso Senhor. Mas não vamos parar, não vamos nos calar, até que o Senhor venha nos buscar. Enquanto nós tivermos força física, quando o Senhor nos der força física, nos der direção, nós vamos usar o nosso corpo, a nossa vida, as nossas palavras para pregar a Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você que é servo de Deus, que está sendo afrontado, que disseram um montão de asneira para você, um montão de palavras, não dê ouvido a ninguém, não deixe de fazer a obra de Deus, de ser um instrumento do Senhor por causa de ninguém. Você vê o que os apóstolos passaram, prenderam eles, estavam querendo matar eles, bateram neles, e ainda assim eles continuaram. Olha exemplo para nós, né? Olha o exemplo para nós. Não pare, gente. É isso que Satanás quer. Quando você, servo de Deus, para, é como se o diabo comemorasse menos um para semear a Cristo nesse mundo. O que o diabo mais odeia é que alguém venha se propor a semear o Evangelho. Ele odeia isso. Ele faz de tudo para poder desanimar o homem de Deus, a mulher de Deus, porque ele não quer que essa pessoa continue o quê? Semeando as Escrituras sagradas, levando o amor de Deus para as pessoas, dando oportunidades para as pessoas
se arrependerem. Então ele cria inúmeras situações, mas seja qual for a luta, não pare, vamos seguir em frente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz, dona Marta, que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Povo de Deus, vamos orar? Vamos orar e não vamos parar, vamos continuar seguindo em frente, porque quem nos dá força está vivo, quem nos guia é o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, ele há de nos revigorar, ele há de nos renovar, ele há de nos fortalecer, ele há de nos dar firmeza, segurança, ele há de nos dar paciência, e no tempo certo nós vamos florescer para a glória do nosso Deus. Pegue aí o seu copo com água e vamos entrar em oração. Pai amado, querido, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida e através da nossa vida, pelos ensinamentos que temos aprendido com o teu Espírito, Pai, nas Escrituras. É por isso que o Senhor disse: examinai as Escrituras para que ninguém vos engane. Então não vai ter desculpa para ninguém, Pai. Eu não sabia que ele estava me enganando, eu não sabia que ele era um falso profeta, eu não sabia que aquilo que ele estava mandando eu fazer não vinha de Deus, não era bíblico. Não sabia porque não examinou as Escrituras. Porque quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos aprendendo, Pai. O Senhor vai abrir os nossos olhos, o Senhor vai nos ensinando a firmar os nossos pés nesta caminhada da fé, Pai. O Senhor vai nos ensinando, Pai, que a vida com Cristo não é só de bênçãos e vitórias, mas também tem os momentos de lutas, de adversidades, de choro, de lágrima e de gemidos inexprimíveis, Senhor. Oh, meu Pai, eu te peço por todo o teu povo que ora conosco, por este homem, por esta mulher, por esse teu servo, por essa tua serva, que talvez está passando por esse momento, Pai, de afrontas, de desilusão, estão massacrando ela, inventaram coisas com o nome dela, Senhor. Mas, meu Senhor, que ela venha, meu Deus, abrir os seus olhos espirituais e venha ver que tudo isso vai cooperar para o crescimento espiritual dela, e que se ela, sem causa, sem motivo, Pai, estão falando da vida dela, é porque o brilho do Senhor, o brilho do Espírito Santo está sobre a vida dela e está incomodando a Satanás e os seus demônios. Meu Pai, fortalece esse teu servo, não deixa ele parar de pregar a tua palavra. Às vezes vem os pensamentos ruins, às vezes vem, meu Deus, a tristeza na alma, no coração, porque de repente ele está ali labutando, Pai, no seu templo, semeando com muita luta, meu Deus, até mesmo para pagar os seus compromissos não tem sido fácil, mas ele está ali, meu Deus, ele está ali como uma sentinela do Senhor, meu Pai. Dá força a esse teu servo, dá força a tua serva, Pai. Não deixe ele parar de semear a tua palavra, mas que ele receba forças espirituais. Traga saúde, Pai, traga libertação, traga solução. Meu Deus, esse que está angustiado, limpa o seu coração, Pai. De repente ele guardou uma mágoa, um ressentimento no seu coração, e a partir de então
ele não quis mais, meu Pai, semear a tua palavra, mas, meu Senhor, o Senhor é poderoso para limpá-lo, para passar agora com o teu poder, Pai, e limpar tudo de ruim, e que o Senhor venha dar esse bom ânimo, que o Senhor venha dar essa coragem, que o Senhor venha, meu Pai, revesti-lo de forças espirituais. Meu Deus, abençoa todos agora, Pai, que recebem esta oração, seja qual for a sua luta, o seu problema, mas que o agir do Senhor, Pai, venha agora sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Pai amado, querido, abençoa esse copo com água, e que o Senhor dê força para esse teu servo e para essa tua serva te servir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, beba da sua água e receba a força de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus, povo de Deus. Olha, que a graça e a misericórdia do nosso Deus esteja sobre a vida de todos. Nós hoje estamos aqui no nosso templo, né? Na Avenida A, ao lado do Hortifruti, do quilômetro 32. Estamos aqui desde cedo, né? Às 8, teve a primeira oportunidade de culto. Daqui a pouco às 15 horas, como também às 19 horas. Estamos aqui para atender o Senhor, a senhora que precisa da nossa ajuda espiritualmente, você que está precisando de um aconselhamento pastoral, você que está precisando de uma orientação. Pastor, eu estou passando luta, eu estou passando problemas, eu tenho que tomar uma decisão muito importante da minha vida, não sei o que fazer. Vem que nós vamos estar aqui o dia todo para lhe atender, tá? Avenida A, ao lado do Hortifruti, do quilômetro 32, né? Fica aqui beirando a estrada Rio-São Paulo, né? Beirando, a gente está de frente para Rio-São Paulo aqui, né? Então, do lado do Hortifruti, aqui do quilômetro 32, você é o nosso convidado, tá ok? Eu já quero estender o meu convite também para esse final de semana, no domingo, próximo domingo, estaremos aqui buscando a presença de Deus e o fortalecimento espiritual. Você que está precisando desse fortalecimento espiritual, você que precisa voltar para os caminhos de Deus. Pastor, estou afastado, estou longe dos caminhos do Senhor, eu já congreguei em outro lugar, mas eu não tenho congregado em lugar nenhum, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou, deprimido, angustiado. Então eu convido você para que este próximo domingo, às 8 da manhã, como também às 18 horas, que você venha estar conosco, buscando a presença de Deus aqui neste lugar. Igreja, família do Reino de Deus, uma vida nova espera por você, ok? Domingo às 8 da manhã, como também às 18 horas. Avenida A, ao lado do Hortifruti, do quilômetro 32. Que Deus abençoe a todos, um bom final de semana, e na terça-feira nós voltamos aqui com o nosso estudo bíblico do livro de Atos dos Apóstolos. Fique na paz, fique com Jesus.